Emoções fortes. Emoções fortes, né, professora Marli? Muito bem, querido. Acho que a gente é mais ainda, né, André? Com certeza. Nossa. Boa tarde para vocês todos que estão aqui conosco e aceitaram o nosso convite para participar desse bate-papo maravilhoso dessa tarde. Nós estamos hoje iniciando aqui na nossa iniciação científica, junto ao curso de Arquitetura e Urbanismo do GB, uma série de encontros marcados aí para subsidiar, né, o conteúdo de um projeto em desenvolvimento aqui no Centro Universitário, um projeto acadêmico-científico ligado à memória urbana, à memória e à história urbana de Volta Redonda, e também com consequências para toda a região. O nosso projeto, que se intitula Plataforma Memória Viva, ele tem o objetivo de tentar reunir uma série de informações sobre acervos e bibliografias e projetos acadêmicos e científicos organizados sobre a cidade e também sobre a nossa região, né? E com o objetivo também, né, de promover encontros, debates, discussões, fomentar, então, uma discussão muito profícua, já desejada por nós, orientadores do projeto, né? Eu, Andréa Wade, para quem não me conhece, e o professor, meu querido colega, Lincoln Botelho, né? E extremamente apoiado pela nossa coordenadora, a professora Ione Ravaglia, né? Então, a gente tem aqui, há alguns anos, fomentado essa ideia e, nesses últimos 2 anos, a gente deu uma consequência mais objetiva a ela, né? Então, hoje a gente começa efetivamente essa série de encontros e obviamente, para falar de Volta Redonda, a gente começa a falar de coisas muito importantes para a construção da cidade, como é o caso do nosso primeiro encontro para falar desse urbanista tão importante para o Brasil, né, para Volta Redonda e para o Brasil, que foi Atílio Corrêa Lima. E nós, junto com todo o grupo, né, de alunos iniciantes científicos, a gente conseguiu construir esse roteiro de encontros, né? Então, eu queria me apresentar, né, e apresentar o meu professor querido, meu colega querido, professor Lincoln Botelho, que está aí na tela, está com a câmera aberta, e falar para vocês dos alunos que participam desse trabalho. E aí, se puderem abrir a câmera, se estiverem presentes aqui, que possam abrir a câmera para vocês conhecerem, né? A Celeste dos Santos Vasconcelos, né? A Eglia Aparecida Nogueira, a Gabriela Souza de Oliveira, a Ianca Camargo de Souza, o Jean Vitor de Oliveira, a Maria Clara da Conceição, o Pedro Henrique Ferreira Alves e Felipe Rodrigues, né? São alunos muito interessados na pesquisa e muito participativos na pesquisa. Alguns, nesse momento, estão trabalhando, né? Estão no horário de trabalho, então não podem estar aqui ainda, mas daqui a pouquinho vão estar conosco, né? E dizer da nossa alegria, da nossa satisfação enorme de poder começar o nosso trabalho e apresentando esse trabalho em desenvolvimento. A plataforma está sendo desenvolvida por nós, né? Um hot site que vai ser abrigado pelo site do GB. Então, a gente pretende muitas coisas com esse projeto, né? Muitos anos de trabalho, em busca de trazer para o GB, né, certo compromisso com esse lugar tão importante, né, na nossa região e no nosso país também, que é Volta Redonda. Eu queria, então, passar a palavra para o meu colega Lincoln, para que ele pudesse
né, falar um pouquinho da nossa convidada de hoje, do nosso encontro marcado de hoje, né, professor Lincoln? Está com você, Lincoln. A palavra. O microfone, querido. Obrigado. Muito bem, boa tarde a todas e todos. Uma enorme, uma honra muito grande poder participar desse encontro com a queridíssima professora Marlice, que para nós aqui da escola tem um significado muito grande. Foi minha professora de planejamento urbano regional e foi uma daquelas integrantes daquela equipe que montou e estruturou o nosso curso que começou lá na Barra do Piraí, lá em 68, e lá ela foi minha professora no ano provavelmente 75, né? A professora Marlice possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1961, mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1977. Doutorado em Urbanismo, Políticas Urbanas, Planejamento e Gestão, no Instituto d'Urbanisme de Paris, 1985. Né? Atualmente é professora titular da Universidade Federal Fluminense, membro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em história da arquitetura e urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: história do urbanismo, planejamento urbano, urbanismo no Brasil, educação do arquiteto e urbanista e urbanismo. É sensacional. É com muita honra que eu faço essa apresentação. Me sinto extremamente contemplado nessa reunião de poder fazer essa apresentação da professora Marlice, que acendeu na minha cabeça. Foi assim, quando deu aula para a gente, planejamento urbano, eu falei, poxa, eu vim fazer arquitetura para fazer isso. É isso que me interessa, entendeu? Então, extremamente importante. Fico muito feliz, professora Marlice, de estar aqui conosco hoje. Andréia, por favor. Abre o microfone, Andréia. Não abriu, não. Abre o microfone. Andréia está travada para mim aqui. Eu tô com o microfone, estava com o microfone desligado, né? Tava. É uma honra mesmo, Lincoln, porque a professora Marlice também foi minha professora de evolução urbana do Brasil e da América Latina. Então, a paixão pela cidade vem, né, de tantos encontros com esses mestres, né? E é um orgulho muito grande para nós, professora, a senhora estar conosco hoje, tá? Eu queria passar a palavra agora para a Ione, para a nossa coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, apoiadora inconteste aí de todos os trabalhos que a gente promove, né, professora Ione? Está com você a palavra, professora Ione. Boa tarde para todos. Eu agradeço a presença das pessoas e especialmente a Marlice. Vou lhe chamar de Marlice, tá? Mas não vou te chamar de Dona Marlice, porque já viu, né? Vai ficar esquisito, né? Desculpa, mas é porque eu sou brincalhona. Então, a Andréia já conhece meu tipo, eu sou igual o Lincoln. Eu gosto, às vezes, de brincar um pouco para descontrair. Mas é uma honra para o curso recebê-la. Depois que a Andréia apresentou para a proposta e que eu aprovei na hora, né? Eu falei, não, isso aí vai acontecer, e inclusive o projeto de iniciação científica. Então, nós aqui do curso de Arquitetura e Urbanismo agradecemos imensamente a sua presença. E, com certeza, vai ser um sucesso. E esperamos, inclusive, que você possa vir participar de outros webinários do curso. Porque a gente não para. A professora Andréia, a professora Renata dão o start e manda para mim, eu falo, pode fazer, já pode, já fez. É a primeira pergunta que eu falo, já fez, já está pronto. Né? O GB já fez o cartaz, já fez tudo, vamos lá, vamos trabalhar. Tá? Professora Andréia, então a palavra agora é sua.
Para que você... Sim. Ou eu dou a palavra para a Marli. Eu queria agradecer, antes de passar a palavra para a professora Marlice, agradecer a presença de todo mundo, né? Todos os convidados, os alunos que estão aqui. Muitos alunos nesse momento estão no trabalho, mas daqui a pouco estarão aqui. A professora Renata apoiou a coordenação, que ajudou, né, que montou essa sala e que está aqui conosco, participando e, de certa maneira, dinamizando aí todos os alunos das suas atividades complementares, né, Renata? Bom, a professora Marlice foi convidada para falar um pouquinho desse sujeito tão importante para a nossa construção como profissão, como campo de trabalho, né, do arquiteto, que é o trabalho com a cidade. E o Atílio foi um dos pioneiros nesse Brasil moderno, né, no Brasil que se modernizava na década de 30, e a gente pediu a ela, então, que desse essa contribuição, dessa fala sobre ele, né, dessa fala desse sujeito, Atílio Corrêa Lima. Professora Marlice, a palavra é sua, querida. Fique à vontade, tá? Muito obrigada, fiquei honradíssima e feliz do convite, de encontrar de novo, ver que vocês estão indo adiante, né, nesse projeto, aí, interiorização dos cursos. E eu fiquei muito agradecida e honrada, mas, ao mesmo tempo, ter que recuperar muita coisa e coisas que eu nem tinha ainda acesso, porque a presença assim, do estudo do Atílio é porque a tese dele foi sobre Niterói, né? Ele fez a tese lá no Instituto de Urbanismo de Paris sobre Niterói, e por isso que nós exploramos muito a atividade dele. Inclusive, eu tenho o volume dele que ele fez, por uma sorte, o Niterói, muito ligado à cultura, um médico, foi graças a ele que eu cheguei a conhecer verdadeiramente o trabalho do Atílio, na sua origem, essa tese que ele fez sobre Niterói. Então, mas ele fez muitas outras do hidroviário aqui no centro do Rio, da estação de hidroviária não, aerohidroviária, que era na época ainda que tinha essa peculiaridade, que é um projeto dele que da estação de Idos, que ainda está lá perto do mercado, no centro do Rio de Janeiro. Então, mas eu vou me deter mais na trajetória dele como urbanista e a tese dele um pouco, né? Mais um pouco, que é o que eu tenho mais dados da tese dele. E nós tivemos a oportunidade de visitá-lo, o filho dele, né? Que também é arquiteto, e ele tem toda a documentação, tem muita documentação sobre o Atílio, inclusive as cartas do Atílio, que ele mandou na época que ele viveu, durante os 3 anos que ele viveu em Paris. E essas cartas foram estudadas, que copiou todas essas cartas, fez um trabalho e acaba de lançar lá o plano de Goiânia, né? Que é um dos planos do Atílio. Ela leu todas essas cartas, trabalhou sobre essas cartas do Atílio, mas acho que nunca publicou especificamente nada relacionado às cartas. Então, eu vou me deter aqui nos planos, na tese do Atílio que eu conheço, né? E alguma coisa que eu vi que ele é muito mais rico do que isso, tem inclusive um trabalho em Volta Redonda, etc. Mas eu realmente, o que eu tenho mais conhecimento é da tese dele de término do curso. Então, eu preparei aqui uma apresentação, e vou passar para vocês, porque a imagem fala mais do que as palavras, né? É bom
ver essas imagens, que eu diminui bastante, reduzi bastante, porque é difícil, inclusive, de reprodução, mas até para saber como era essa apresentação de um trabalho de urbanismo nos anos 30, porque nós estamos falando de 1932, foi a época que ele concluiu e publicou, né? Acho que nos 30 ele terminou. Então, vamos ver o que eu preparei, e depois eu respondo as perguntas na medida que vocês tiverem dúvida, ou que quiserem esclarecer alguma coisa. Tenho aqui um auxílio imprescindível do Juliano, que está me dando todo esse apoio aqui. Já está compartilhando. Não é arquiteto, mas está dando apoio, tem expertise. Então, já começou. Então, o meu pesquisador, Wadstrom, também participou ativamente na elaboração desses slides e desses estudos. Então, vamos dar continuidade. A primeira coisa que eu chamaria a atenção é por essa década de 30, por esses anos 30, que, não coincidentemente, certamente, nós temos o plano de Agache para o Rio de Janeiro e a tese do Atílio para Niterói. Então, são ao mesmo tempo, então, que mostra que há, nos anos 30, uma nova perspectiva dentro desse campo de estudo. E os trabalhos são realizados e têm uma bastante visibilidade. E foram nossa visita à família, o filho dele é o Bruno, que está aqui conosco, à esquerda está a Milena, que foi a pesquisadora que trabalhou comigo nesse momento, e a mulher do Bruno, o Bruno Correia Lima, e a sua mulher. Foi na família, eles estavam nessa região serrana, acho que estavam em Friburgo, eles estavam morando em Friburgo. Então, a gente faz uma pequena revisão histórica, né? Primeiro, ainda no final, em 1894, na França, o Museu Nacional. Em 1910, o surgimento do vocábulo urbanismo na língua francesa. E, em 1911, o nascimento da Société Française d'Architectes Urbanistes, que mais tarde foi a Société Française des Urbanistes, em 1921. Você vê que, desde o princípio do século, houve esse campo de trabalho tomou uma importância e um significado dentro das cidades, já na Europa, e depois isso tem rebatimento também aqui na América Latina e no Brasil também. Então, no caso francês, a gente tem... A primeira coisa foi uma lei de 19, que foi editada em 24, obrigando as cidades a realizarem planos de desenvolvimento, embelezamento e extensão. Foi também a criação da École de Hautes Études Urbaines e, através do decreto de 5 de setembro de 19, com o objetivo de formar profissionais do urbanismo e conduzir uma obra científica e a difusão das cidades sobre essa disciplina que estava nova, que estava tendo uma certa visibilidade. Em 24, essa École ela foi anexada à universidade, transformando-se no Instituto de Urbanismo de Paris, que, através do decreto de 29 de dezembro,
foi o IUP, que ainda existe até hoje, foi onde eu estudei depois e fiz o doutorado lá. Ainda existe, agora me pertence à Universidade de Paris II. E também a criação da Escola de Administração Municipal tinha o objetivo de formação profissional para o pessoal técnico das prefeituras. Então, antes, quer dizer, chegando aos anos 30, esse movimento dessa criação dessa escola e essa ligação com as administrações municipais mostra, assim, realmente uma visibilidade, um interesse maior nesse campo de trabalho. Então, o panorama de 1920 e 1950 coincidiu com a grande urbanização do país nesse período, e a gente teve muita influência do urbanismo francês, e o Rio de Janeiro, especialmente, porque o Rio de Janeiro contratou o Agache para fazer o plano da cidade. Quer dizer, o Rio de Janeiro diretamente foi um arquiteto e urbanista francês, o Agache, que fez o plano da cidade. E também se verifica nessa década a implantação da cadeira de urbanismo no curso de arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes, que não sei se vocês se lembram, que a arquitetura foi um curso que teve início e foi, inicialmente, ele era dentro da Escola Nacional de Belas Artes. Ele tinha um viés artístico. Já, por exemplo, a Fluminense já foi criada dentro da Escola de Engenharia, um perfil mais tecnológico. Quer dizer, nessa fase, ainda está a arquitetura com um perfil de belas artes, dentro de uma escola de belas artes, um perfil mais direcionado para a arte do que para a tecnologia. Isso aqui é a capa da tese do artigo. Aqui eu já dou um salto, né? E falo um pouco do estado do Rio de Janeiro, que em 1940 deu uma grande ênfase à questão do urbanismo, principalmente para as cidades turísticas. Eu ponho aqui um decreto do governador Amaral Peixoto, que menciona, inclusive, as cidades que deveriam ter seus planos. Maricá, Saquarema, Araruama, São Pedro de Aldeia, Cabo Frio, Angra dos Reis e São João da Barra. Então, isso ele colocava no departamento das municipalidades do Estado do Rio para a organização de planos para as cidades turísticas. Então, isso é uma preocupação e é uma atenção especial do governo estadual, nesse caso era o governo do Amaral Peixoto, e que criou, né, essa linha de atendimento, que é o Estado que fazia esses planos. Eu conheci até um engenheiro do Estado que teve essa tarefa em algumas municipalidades do Estado do Rio, então era muito voltado para dentro do governo estadual essa preocupação e essa perspectiva de fazer planos para cidades, principalmente turísticas. Aqui, por um caso especial, eu estou mostrando a vocês a capa do Plano Urbanístico de Cabo Frio. Então, quando fui começar a trabalhar no Estado, eu comecei no Departamento Geográfico, tinha um setor de urbanismo, e nesse setor esse plano estava lá se despedaçando, e eu peguei, estava no lixo, para dizer a verdade. Eles estavam colocando os antigos documentos, o antigo acervo, eles estavam
querendo modernizar, e eu tirei do lixo o plano de urbanístico de Cabo Frio, que eu tenho até hoje, e se alguém se interessar depois, é uma formulação bastante distinta, com plantas fotografadas, eles desenhavam, fotografavam e coloriam. Então, era assim que os planos eram apresentados. Aqui eu falo em Coimbra Bueno, que é um escritório de engenharia no Rio de Janeiro, que pegou muito desses planos. Muitos desses planos foram dados ao Coimbra Bueno para executá-los. Então, o Coimbra Bueno é um escritório que eu cheguei a conhecer um descendente, mas era um escritório muito conhecido e importante nesse setor dos planejamentos urbanos no estado do Rio. Aí eu mostro uma planta do plano, e inclusive o plano chamava Plano Amaral Peixoto, era o nome do governador. Plano Amaral Peixoto para Cabo Frio. Então, aqui é mais para se ter ideia. Aqui eu estou mostrando uma planta de zoneamento, extensão e embelezamento da cidade do Cabo Frio, que foi nessa década de 40, 42, 43, que eu mostro como é que era a apresentação, como é que era a abordagem do planejamento das cidades nessa fase, nesse momento. Estão vendo ali bairros comerciais, era um zoneamento inicial para Cabo Frio. E aqui também a gente mostra, nós procuramos mostrar aqui que essas primeiras iniciativas de colocar o urbanismo como disciplina de estudo. Eu também, buscando as coisas do departamento geográfico que eu tinha no estado do Rio, eu consegui algumas fotos, algumas coisas. Então, aqui eu tenho uma foto à esquerda, que é no ateliê do Agache, e já olhando as propostas, etc. E isso aí é uma reprodução do jornal O País, de 1928, e está no acervo digital da Biblioteca Nacional. O Agache, né, tem e alguns pessoas da administração da cidade do Rio de Janeiro no ateliê. Já que à direita é o visita do presidente da República ao ateliê Agache no Rio. Essa aqui é essa primeira imagem, que é a visita no ateliê Agache do presidente da República. E na segunda figura é o Agache, o Agache, o presidente Washington Luiz, o prefeito Brandão Júnior e a comitiva oficial da visita ao ateliê do Agache. Eu coloquei essa imagem especialmente para vocês terem ideia da importância e do significado que tinha o planejamento urbano, o planejamento da cidade nesse momento, né? E que coincide também com a incorporação do urbanismo como disciplina de estudo na Escola de Arquitetura das Belas Artes. Aqui, só para ilustrar, houve um debate muito grande, que houve uma acusação de um escritório, Cortez e Bruns, com relação ao plano Agache. Ele dizia que foi copiado as ideias dele para a cidade do Rio de Janeiro no plano Agache. Aí é a notícia que saiu no jornal, e que era sobre toda a remodelação do Rio de Janeiro, e a réplica, e
do Cortez e Brunos e Trépica do Agache. Quer dizer, foi um debate público sobre as diretrizes que Agache deu para o Rio de Janeiro, que o outro escritório se considerou plagiado. Isso também eu não entrei muito a fundo, mas é um tema interessante para se estudar com mais detalhe. Aí a gente tenta mostrar a visibilidade do planejamento urbano e do urbanismo nesse momento. Vocês verem que teve uma exposição na Escola de Belas Artes, na Escola Nacional de Belas Artes, em 1942, pela imagem, vocês verem quantos planos foram expostos, não, os planos que estavam sendo feitos naquele momento, e à esquerda aqui, as autoridades, inclusive o Agache, perto do Getúlio Vargas, Amaral Peixoto, são as figuras, né, representativas, políticas e da área de conhecimento do urbanismo, as áreas de conhecimento que estavam tendo uma visibilidade maior e uma importância dada do governo para essas questões. Agora eu vou voltar ao Atílio. Aqui é uma foto dele no escritório. E ele, como é a biografia dele, ele fez o curso ainda de engenheiro arquiteto, entre 20 e 25, e ficou depois, entrou como professor da Escola Nacional de Belas Artes em 30, depois que ele veio do curso que realizou em Paris, entre 27 e 30. Quer dizer, ele fez a pós-graduação dele em Paris, entre 27 e 30, e depois disso, ele entrou como professor da Escola de Belas Artes. Então, nessa passagem dele de Paris, é que ele fez o avant-projet d'Aménagement d'Extension da Vila de Niterói ao Brasil, que é o título que ele deu ao trabalho dele, e na parede, atrás dele, tem uma planta de Niterói. Várias plantas de Niterói estão ilustrando atrás dele as imagens que ele colocou nessa publicação. E depois alguns passagens pela Escola Nacional de Belas Artes e alguns planos e projetos que ele fez depois da tese. Eu não relacionei todos aqui, que eu foquei mais a tese dele sobre Niterói, que eu tenho documento, tenho mais informações. Agora, aqui são dois documentos. Um é o concurso que ele ganhou o prêmio de viagem em 1926, porque ele foi a Paris, foi um prêmio que ele ganhou pela sua participação e durante o curso da Escola de Belas Artes, que acho que ele foi o primeiro aluno, ele teve uma credencial para receber essa bolsa de estudos. Ele ficou lá 3 anos, de 27 a 30. E aí, aqui também, só para ler, para dizer o que as instruções para pensionista. Ele tinha uma série de obrigações lá em Paris, uma série o que ele podia fazer, o que ele devia fazer, o que ele devia contar. Então, a Escola de Belas Artes também dava uma série de instruções para o pensionista, quer dizer, o título que eles usam, de Arquitetura Atílio Corrêa Lima. O título não é o estudante, é o pensionista Atílio Corrêa Lima. Eu achei interessante essa denominação. Aí, o Atílio Corrêa Lima tinha um lado artístico,
E na época que ele esteve em Paris, ele também fez desenhos, incursões no mundo artístico. E aqui eu tenho 2 aquarelas que ele fez em Paris e que eu consegui, graças ao Raquel, essas reproduções dessas aquarelas que ele fez nesse período que estava em Paris, além do curso que ele fez e da tese que ele defendeu. Aqui não vai dar para ler nada, mas teve valor porque é o currículo que ele fez à mão. É um rascunho, não é um currículo dele, que ele fez à mão e que é do acervo particular do filho dele. Eu achei muito interessante, com uma certa paciência, a gente consegue ler como é que ele 31, 32, ele vai botando as datas e relatando o que ele fez. É quase uma descrição, né, do que ele está fazendo naquele momento. Eu achei interessante que é uma outra maneira, né, de apresentar um currículo que certamente era o que na época se fazia com mais se teria esse formato com mais utilizado, era o mais utilizado. E aqui eu só trouxe uma planta do projeto dele em Niterói, apesar de ter várias, etc., porque é muito difícil de reprodução, precisa, algumas se desdobram, algumas folhas se desdobram em 3 partes. Então, dessa aqui dá mais ou menos o aspecto que tem, que esse ele fala a origem da cidade. Então, ele mostra, né, as principais vias de acesso. Quem conhece de Niterói identifica bem essas litorâneas e as 3 grandes eixos para São Gonçalo, para Serra e para Barreto e São Gonçalo também. Então, esse esquema que ele faz, dizendo como a origem da cidade, e mantém essa forma de apresentação o trabalho todo. São várias plantas com essas características que ele tem. Eu tenho uma maior, que até tentei fazer a cópia dela, mas estou tendo um pouco de dificuldade, mas eu ainda vou fazê-la mais de uma maneira mais legível. Depois, o documento de 33, que ele é contratado para a cadeira de urbanismo na Escola de Belas Artes. Também é um documento dele, que a família dele me apresentou, que eu achei muito interessante, até pelas características, pela tipo da época, né? Essa como era feita essa admissão, como é que os documentos eram apresentados, né? O diretor da escola e tal, ele passa ao servidor para os devidos fins e apresenta ele como contratado pela Escola de Belas Artes. E agora as referências bibliográficas, que vou passar rapidamente, mas vou deixar mais para vocês, se tiverem alguma pergunta, que quiserem referência, porque eu me limitei a esse momento, a esse tempo, e não sei se conseguir passar essa informação. De qualquer maneira, Goiânia foi lançado há um mês o plano de Goiânia pelo Conselho Regional de Engenharia, de CREA de lá. Então, parece que 2 volumes ou 3, que tem os desenhos dele, as plantas, eles recuperaram todo o plano de Goiânia, não faz nem um mês, e lançaram o CREA de Goiás. Então, recuperaram e lançaram o plano de Goiânia. Então, à medida que o tempo vai passando, pode ser que a gente consiga mais a documentação de Volta Redonda.
É por sua conta. O que ele fez para Volta Redonda? Vamos começar a buscar. Então, é só isso que eu tinha a dizer. Estou assim, disponível para perguntas e tudo. E estou estreando essa formato. Espero que não tenha conseguido passar a informação. Muito importante para nós, Marlícia, sua fala de trazer esses documentos e colocar o Atílio, circunscrever o Atílio nesse tempo dele, né? Porque em Volta Redonda a gente tem vamos dizer assim, um desejo muito grande de afirmar essa história, afirmar a figura dele como uma presença importante aqui, né? Ele fez Goiânia, fez antes disso, professor da escola, né? E apesar de ter nos deixado muito cedo, né? O Atílio faleceu muito jovem. 33 anos. Ele deixa aqui uma força importante, porque Volta Redonda marca esse desenho, né? Esse desenhar sobre o território na nossa região, né? Não que a gente não tivesse vilas operárias anteriores, que a gente não tivesse instruções de um projeto urbano aqui, mas a presença e o projeto do Atílio para Volta Redonda é muito singular no nosso Vale do Paraíba Fluminense, né? E a gente, desde alguns anos, a Faculdade de Arquitetura, quando ela vem de Barra do Piraí para Volta Redonda, a gente tenta territorializar um pouco esse lugar dela e fomentar esse desejo de saber mais sobre o plano, de organizar documentos e pesquisas sobre essa presença dele aqui e sobre o seu projeto para Volta Redonda, né? O nosso próximo convidado, inclusive, vai centrar a atenção no plano para a Volta Redonda do Atílio, que é o Alberto, seu ex-aluno também, né, Marlícia? Nós somos um grupo de ex-alunos da Marlícia, mas eu acho que a gente te agradece muito você ter pontuado esse lugar dele nessas décadas que ele realmente marcou, né, essa construção do urbanismo nacional, né? Em Lincoln, muito bom esses documentos, né? Muito boa essa... Perfeitamente, sensacional ver esse documentário todo aí, né? Esse acervo todo que a Marlícia demonstrou aí, muito interessante, né? A figura do Atílio, né? Ele, a perda dele muito cedo foi muito ruim, porque ele a vida profissional dele foi um espaço curto de tempo e ele foi magnífico, né? Teve uma expressão enorme, né? Se não tivesse com a vida ceifada tão precocemente, ele seria um nome esplendoroso. Ainda já é, né? Ele ainda assim, ele é um grande nome da nossa tradição aqui, nossa, é fantástico, né? Agora eu lembrei aqui quando a Marlícia foi minha professora, a Marlícia estava, eu me lembro que foi através da Marlícia que eu fiquei sabendo dessas histórias na época. Eu mesmo de Volta Redonda não sabia, estudante ainda novo, não conhecia. A Marlícia, eu acho que a Marlícia, na hora que foi minha professora, estava fazendo o mestrado dela. E eu acho que o mestrado. Eu estou enganado, a minha memória está me traindo? Ou o mestrado da Marlícia era sobre os impactos da ponte Niterói, Rio-Niterói, dentro de Niterói, tinha alguma coisa assim? Não era? Eu me lembro da Marlícia falando sobre isso, e eu fiquei vivamente interessado com isso. E eu queria saber da Marlícia como é que foi, porque a Marlícia trabalhou também em Niterói, né? Ela não tá... trabalho em Niterói. Pois é, mas trabalhou, estou dizendo assim, na sua produção, na sua pesquisa, não era só do Atílio, né? Até hoje, pesquisa, minha linha de pesquisa. Então, Niterói, né? Você perguntou mesmo se a ponte, né? A ponte é um ponto de inflexão, né, no Niterói, porque a minha dissertação teve Niterói e a minha tese foi sobre Niterói. Assim, sempre Niterói aparece, né?
Mas e Niterói tem uma particularidade, porque é um pouco um rebatimento do Rio, né? Você vai vendo o que acontece lá, depois rebate do lado de cá, depois tem muito... eu também trabalhei com a questão da revolta das barcas, também teve esse corte na cidade. Eu trabalhei um pouco sobre a revolta das barcas, o que ela significou, depois da ponte, o que a ponte significou. Agora eu já estou na região oceânica. Nos impactos, daquela maravilha, né, que é Niterói. Niterói é uma grande paixão, né? Uma grande paixão, é um lugar importante para nós demais, né, Marlice? Principalmente para quem vive... Porque ela não tem muita peculiaridade, né? Ela todos os tempos, você vê marcado, teve os tempos de administração, de governo, de situação política, ela reflete lá, né? Quer dizer, a ponte, por exemplo, a revolta das barcas é uma coisa assim que dá um corte, né, na cidade. Foi uma das revoltas assim, mais impressionantes que já deve ter acontecido. Eu me lembro, inclusive, de Niterói como capital do estado do Rio. Me lembro, frequentei lá a Assembleia, a movimentação política, Jeremias Fontes era o governador, ele chegou a ser governador do estado do Rio, né? Governador do estado do Rio, antes da fusão, né? E tem até hoje, ela tem umas peculiaridades, né? Ela tem do outro lado do Rio, ela tem E uma coisa que eu observei, que os movimentos políticos se davam nisso em Niterói. O Partido Comunista foi fundado em Niterói. O PTB do Silveira, né? Do Roberto Silveira. Do Roberto Silveira era todo ali em Niterói, né? Ela tinha, assim, pela proximidade do Rio, ela tinha, assim, uma importância de outro lado, né? De desenvolvimento. Quer ver uma coisa também incrível, que eu estudei um pouquinho, foi o movimento operário. Porque Niterói teve aquela coisa do movimento operário, que era da indústria naval. A indústria naval, o movimento operário é todo ali, né? Não foram os gráficos de Niterói que fundaram o Partido Comunista em 21? Foi em 1917? 21. Foi em Niterói, foi o Partido Comunista. E Volta Redonda, Marlice, tem também uma ancoragem aí no movimento operário, né? Tem uma ancoragem também muito importante em toda essa modernização do Brasil industrial, né? Esse modelo de cidade que se coloca aqui com a indústria, e na nossa região também um polo siderúrgico importante que nasce em Barra Mansa e que tem um rebatimento muito grande em Volta Redonda. Então, é uma fonte de pesquisa assim, muito interessante, né? E a ideia do trabalho é um pouco ancorar, né, essa centralidade Volta Redonda, mas também ver esses rebatimentos das cidades do entorno, né? Que são muito importantes também. E aí a gente tem algumas perguntas assim da nossa pesquisa, e eu acho que seria legal que os meninos pudessem, eles formularam e queriam te perguntar algumas questões. Eu acho que vai ser interessante a gente iniciar, né, para você ter oportunidade de Claro. um pouquinho com eles. Eu queria chamar a Celeste, que tem uma pergunta para te fazer aí. Eu acho que... Professora, a Celeste pediu para eu fazer a minha primeiro, tá bom? Tá bom. Boa noite, professora Marlice. Eu queria perguntar como que era a relação desse profissional arquiteto, o Atílio Correa Lima, com essas instâncias federativas na época, quando ele estava desenvolvendo os projetos nas décadas de 30 e 40, principalmente com o governo federal e estadual. Como é que era esse relacionamento dele com o governo? Olha, nunca ficou muito claro para mim, não.
ele teve assim, ele teve um papel importante, ele trabalhou para o Ministério da Aeronáutica, né, como arquiteto. Então, acho que eram as relações, não tinham conflito de relação. Pelo menos eu nunca identifiquei, quer dizer, pode até ter tido, mas eu nunca identifiquei. Porque ele foi para Paris, em 1930, quando aqui estava pegando fogo, ele ficou lá em Paris 3 anos, né? 30, 32. Então, ele estava longe desse processo da revolução, do não sei o quê, do bairro. Quando ele voltou, já voltou numa outra condição, né? Diplomado, doutor, na Escola de Belas Artes, e teve, assim, uma inserção, porque acho que ele tinha um bom relacionamento, porque o fato de estar aí em Volta Redonda, né? Ele tinha uma inserção no governo, né? Mas ele também morreu muito cedo, né? Ele morreu logo depois, ele morreu em 43, então a gente não sabe como seria o desdobramento, né, da figura dele profissional e também nessas relações políticas. Ele tinha uma ótima relação, que eu senti ali, na época do Getúlio, a relação era muito boa. Você vê que ele está lá presente, ali na Escola de Belas Artes, etc. Não havia nenhum conflito, aparentemente não havia conflito. Eu acho que ele nem ele talvez não estava muito focado na própria atuação dele, né? Eu acho que estava naquela fase. Ele morreu com 40 anos, quer dizer, 30, 40 anos, 30 e 40 anos, ele estava construindo ainda o perfil profissional e a atividade profissional dele quando ele morreu. E ele foi muito prestigiado, porque pelo menos fez aquele coisa da hidroaviões, né? A sede dos hidroaviões, a arquitetura, aquele projeto que tem na Praça 15. Então, acho que ele era conceituado e não tinha maiores conflitos de outra natureza. Ele era um artista, diremos assim. Estava preocupado da arte dele. Aqui em Volta Redonda, quando ele implementa, ele começa, né, ele vê começar a implementar a cidade, ele tem uma discussão assim, óbvio que ele estava no centro assim, vamos dizer, ele tinha um prestígio, né, porque ele estava com Getúlio, estava com Amaral Peixoto, ele estava na centralidade aí dos projetos. Mas ele faz Volta Redonda, que pertence a esse momento à Barra Mansa, que é uma cidade mais orgânica, né, que vem de um projeto, de uma implementação mais espontânea. E quando ele vê que esse território que ele projeta vai se constituindo, vai se materializando, e do outro lado do rio vem chegando uma cidade completamente espontânea novamente, né? Então, a gente tem acesso às cartas que ele escreve para o prefeito de Barra Mansa, dizendo assim, né, do desespero dele de ver o outro lado saindo completamente do plano dele, né? Então, tem essas curiosidades, assim, de saber da relação dele com esses estamentos, né, públicos. E agora a gente tem uma pergunta do Pedro. Pedro está aí? Ou Felipe? Acho que Felipe Oi, tá aqui. Pedro. Estou sim. Professora Marlice, tendo em vista que o projeto desenvolvido para a Volta Redonda vai ser motivo até do próximo webinário que a gente vai ter aqui, quais outros projetos do Atílio você destacaria? Você de Volta Redonda? Olha, como de fato, mesmo como eu tive uma relação com o filho dele, eu não sei perfeitamente os projetos que ele realizou. Não obtive assim, informações mais claras. Você tem aí o de Volta Redonda, talvez tenha um de outros municípios, mas eu não tenho nem a relação dos municípios que ele
trabalhou. Acho que Goiânia é o mais... Goiânia, sim. Goiânia... Goiânia já é fora do estado do Rio, né? Goiânia é outra... Goiânia, inclusive... Mas ela é um destaque, né, Marli? É um destaque. Paradigma, Goiânia. Foi implementada, inclusive. E agora eu estou até curiosa para que eles publicaram todo o trabalho de Goiânia. Foi no mês passado. O CREA lá publicou. Eu estou curiosa para ver Goiânia. Então, que o Goiânia, ele conseguiu, não sei até que ponto o projeto dele foi implementado em sua totalidade ou parcialidade, aí que eu vou ver. Mas, de qualquer maneira, Goiânia foi exitosa, né? Porque ele exitosa. Aqui a gente, tomara que na longa duração a gente consiga publicar também pelo CAL, pela escola, por alguma instituição, né, por alguma instância, né, ofertar mais detalhes do projeto de Volta Redonda, né? Então, ele é motivo de muitos trabalhos acadêmicos, científicos, mas, assim, uma publicação sobre o projeto seria muito interessante, né, Lincoln? Perfeitamente. Isso daí a gente vai conseguindo aos poucos. E isso era para a gente ter aqui. A gente tinha essa obrigação de cumprir essa tabela, de fazer alguma coisa aqui, como revelando o Atílio aqui, consolidando a percepção do Atílio aqui, garantir isso, né? Goiânia também tinha esse mesmo problema. Agora Goiânia saiu na frente, já há uns 10 anos que Goiânia começou nesse trabalho de recuperar a memória do Atílio lá. Eu acho que o Atílio também teve coisas no Paraná, tipo lá na região do Maringá e tudo mais. Ele teve coisas por lá também, Campinas, tem umas coisas assim. Eu acho que ele seria o Lúcio Costa e o Niemeyer do Getúlio. Ele morreu cedo, mas ele seria grande figura. Ele estava na crista da onda, ele era top, ele era a figura exponencial mesmo. Eles iam se encontrar aí no meio do caminho, né? Iam se encontrar. Não tenha dúvida, né? Ele é considerado o primeiro urbanista nosso formado, com formação específica, né? Nem o Lúcio tem. O Lúcio tem uma formação de arquiteto na Europa, né? Na França, né? O Lúcio traz ele para a Escola de Belas Artes, né? Como professor de urbanismo, né? A figura dele é uma figura magistral. Eu, na época do IAB, logo depois de recém-formado, eu atuei muito no IAB, fui membro do COSU aí no Rio, e eu era parceiro ali do Meinhofer, do Marcos Meinhofer, que já faleceu. O Marcos Meinhofer e o Toledo. E o Toledinho era amigo do Bruno. Eu acho que o Toledinho foi sócio do Bruno, alguma coisa assim. Eles é que falavam muito nas coisas, o que eu sabia de Atílio era tudo conversa do Meinhofer, do Toledo, porque eles tinham escritório junto com o Bruno, né? Eu não podia perder isso. O acervo do Atílio todo está com a família, está com o Bruno? Está todo com a família. Eu sei que a Ana fez um trabalho das cartas, e ela teve acesso a todas as cartas que ele mandava da França. Esse material não era um material bom para ficar... Essa é uma pergunta, Lincoln, essa é uma pergunta do Felipe. Felipe, você está aí, Felipe? Vai lá. Vou aproveitar e já vou emendar, então. Isso. A pergunta é como a gente faz para ter acesso, né, às obras dele, os originais e os escritos, se tem alguma instituição que cuida disso? Não tem. Está com a família, foi o único contato que eu tive, está com a família, não sei em que condições. O filho dele é Bruno Corrêa Lima, e eu não sei em que condições, e não sei. Mas a Ana, essa arquiteta lá de Goiás, ela se interessou pelas cartas, e eles deram acesso a ela. Ela copiou as cartas do Atílio. Então, eles não têm, eles são acessíveis. Não sei se na época eles tinham uma casa aqui no Rio e outra na Serra. Não sei se eles foram totalmente para a Serra, porque faz tempo que eu não tenho notícias dele. Talvez a gente possa conversar com Toledo, né? Toledo possa dar uma pista. É uma pista onde ele está. Eles são muito acessíveis, não tem nenhum problema. A Ana, na época, teve acesso às cartas, trabalhou com as cartas. Então, eu acho que é uma questão da gente buscar
sabe? Acho que ele tem uma neta, eu acho. O Bruno tem uma filha. E eu cheguei a conhecer. Ele tem uma neta. Agora, Mas eu acho que é fácil, quer dizer, é fácil. É acessível e eu acho que você consegue. agora não seria o caso, hein, Marlice? Esse acervo todo não merecia uma proteção Eu do acho. nosso, do SFAM, sei lá, de alguma coisa, um memorial, algum lugar de pesquisa, uma universidade, Tudo abarcar esse acervo? ser plenamente. Mas, por exemplo, as universidades públicas são muito deficientes. Na UF, mal a gente tem uma biblioteca que você conhece, que não é a biblioteca, a gente formou lá um acervo. Eu tive, por exemplo, a visita do Niemeyer lá, uma conferência, e ele desenhou tudo. Eu guardei todos os desenhos na biblioteca, porque é o único lugar que eu tinha, mas lá não tem um lugar específico de qualidade para botar. Tem lá numa daquelas gavetas da biblioteca, nem sei como é que estão. Mas é assim, as pessoas que trabalham nada são eficientes, tudo, mas não existe essa mentalidade da UF, pelo menos, até a biblioteca central. Então, as bibliotecas das unidades nós vamos formando, a duras penas, vamos formando essa biblioteca, esse acervo pessoal, um espaço para o estudante ter, de consulta, de trabalho, mas não há uma política nesse sentido. É aquela política centralizadora de ter a biblioteca central, é uma super biblioteca. Apesar de que o direito tem a sua biblioteca, a economia tem uma biblioteca, todo mundo tem, mas é uma biblioteca meio sem respaldo. Sem muita segurança, né, Marlice? Também, né? Sem muita segurança. Nós temos 2 funcionários, é um milagre. Não, você tinha que ter uma estrutura museológica completa, trabalhando. Isso é mais difícil. Uma estrutura museológica é mais difícil ainda, porque na UF não tem nem curso nessa linha. No Rio tem, né? A museologia. Você tem. A UF não tem essa área de conhecimento. O acervo de Carlos Nelson está lá, né? Está lá, tá lá guardado numa caixa na minha sala de pesquisa, a gente não fez nada ainda. E fica com medo agora que está fechado, o que aconteceu, entendeu? Mas não tem como tratar o acervo do Carlos Nelson. Não tem recurso, não tem política, não tem nada disso. É muito precário. Né? Olha só a importância dessa plataforma, desse projetinho nosso, hein? Olha a importância dele, hein? Presta atenção. É bem porque nós temos, eu acho que não sei, que é uma coisa de país que não vê muito passado, entendeu? Não tem, parece que está vendo sempre o futuro, está vendo para frente, país que está vê o futuro, vê sempre o amanhã e esquece do ontem, entendeu? A gente não tem... A gente tem um trabalho um pouco mais sofisticado, né? Na UFRJ, né? Aquele núcleo de documentação dele que é muito consistente, inclusive nesse momento está fragilizado também por conta de verbas e tudo, mas é assim, é uma dificuldade. Se vai para o órgão público, tem a questão mais da segurança, né? Uma iniciativa de uma professora que ficou lá brigando com aquele papel manteiga, não me lembro o nome dela, e outro dia pegou fogo. Ela tem contato, nada teve problema, mas não atingiu nada. Então, a gente tem aqui uma convidada muito especial, que é a Wanda, né, a nossa professora querida lá da UFRJ, que ela também tem um trabalho lindíssimo com a informatização dos TCCs, né, dos trabalhos de curso. Tem grandes projetos nas universidades, grandes guardas, mas a gente realmente, essa questão da guarda no Brasil, da memória, às vezes as famílias ficam um pouco receosas de entregar, né?
por conta também de saber como é que isso vai ser tratado, vai ser cuidado, né? Então, Criticaram o Paulo Mendes da Rocha, que ele entregou o para acervo dele Portugal, para Para Portugal. Portugal. a Casa da Vai Arquitetura ficar bem guardado lá. É é verdade. A Exato. Maria quer fazer uma pergunta. Maria, cadê você? Estou aqui. Marlice, a gente gostaria de dedicar ao Atílio futuramente o nome da nossa plataforma digital. Você acha que isso seria possível ou a gente ia ter dificuldade em solicitar essa autorização? Da família? Isso. Eu acho que não, eles são muito abertos, então eles se sentem um pouco até esquecidos, né? Eu acho que ele não tem. Você teria que explicar, porque questão de geração, né? O que essa plataforma é? Qual é o objetivo dela, do que ela vai tratar, né? Tinha que citar bem, porque o Bruno, não sei a idade do Bruno, mas já está mais velho e tal, né? E eles têm muito afeto com aquela coisa do pai, né? Tem aquela tensão especial, eu senti muito isso quando eu visitei. A menina de Goiás, ela usou as cartas, né, lá na casa dele, né? Não deixou sair, né, Marli? Eu não saio. Deixou sair. Não saí. É verdade. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente, né, Lincoln, e todos os pesquisadores que estão aqui, a gente não tem como não entrar em contato com eles, né? A gente vai ter que procurar esse contato, porque são documentos e até mesmo discussões que podem advir daí também, de algumas publicações que se queira fazer, né? Ter os originais, óbvio, anotando as fontes e tudo, mas vai ser muito importante, né? A prefeitura tem, né, Lincoln? O que a prefeitura tem desses acervos? Ela tem bastante coisa, né? A gente está pesquisando a prefeitura também, né? A prefeitura do Atílio especificamente? Não, né? Não, do plano. Não, do plano também não. A prefeitura a tem muitas CSN, planas, né? quem tem a CSN. E tinha até uma maquete enorme que ficou muitos anos. Depois me disseram que perderam a maquete, era uma maquete feita pela equipe mesmo, que trabalhou com o Atílio e tal, uma maquete enorme que ficava ali no escritório central da CSN, no hall. Depois sumiram com a maquete. Não sei se essa maquete está guardada na Fundação CSN, eu não sei. Mas a CSN ficou muito fechada. Já tem uma discussão por conta da Comissão da Verdade. Tem um termo de ajuste de conduta, tem uma ação do Ministério Público Federal para justamente forçar a CSN a abrir mão do arquivo que a empresa não pertence, que tem caráter histórico importante para o país. Mas isso é um projeto que eu cheguei até a discutir quando era secretário com o Ministério Público, em reuniões com o Ministério Público Federal e com a própria CSN, e com o Arquivo Nacional, e o Vicente, meu colega, que faleceu há pouco tempo, ajudou na pesquisa, mais de 25 mil caixas do acervo lá de documentação, só de documento. E na conversa com o Arquivo Nacional, com os técnicos do Arquivo Nacional, diz que o trabalho de recuperação desse arquivo ficaria em coisa, na época, já uns 5 anos atrás, ele estava orçando em 40 milhões. Então, verba no momento desse para fazer isso, e aí estava tentando que a CSN topava até bancar com lei Rouanet e tudo mais, mas ela custodiando o material, porque aí ela faria um memorial aqui, e a gente estava tentando empurrar para ver se conseguia aquele posto puericultura da 33, de tentar fazer o memorial Artílio ou o memória da CSN, ter o acervo ali. Ia ser muito bom, né? Essas ideias todas aparecendo nessas reuniões com o Ministério Público, com o CSN e tudo mais. Que é interesse, e meu interesse específico é essa história. Eu falei, onde é que essa história vai jogar fora? Que as plantas técnicas todinhas, né, de construção disso daqui, tem. A CSN tem aquilo tudo. A prefeitura tem pouca coisa, tem cópias que estão se perdendo, não tem cópias que não têm valor, não são. São cópias assim, que na época de quando eu transferi o serviço
de urbanismo, de cuidado da vila para a prefeitura passou a existir em 54, mas só em 68 que ela assume os serviços. Ali teve um acordo muito mal feito, muito mal elaborado, muito ruim, e aí teve umas plantas passadas para a prefeitura, um negócio muito ruim, muito ruim. O bom mesmo, o que tem mesmo de precisão, está com a CSN. O material é de CSN. Não sei como é que isso, com a privatização da CSN, isso ficou muito prejudicado, mas isso é um ouro. É um ouro que tem lá na mão da CSN, que um belo dia o Arquivo Nacional vai ter que dar conta dessa história, né? E aí, de carona, eu acho que dentro desse acervo, a história do plano do Atílio mereceria, ele por si só, eu achava até que ele merecia nomear o memorial que viesse abrigar toda essa documentação de CSN e tudo mais. Para mim, eu acho que deveria ser, a grande homenagem seria em torno do Atílio, entendeu? É a grande figura, porque ele representa a fundação de Volta Redonda, não só pelo plano, mas como a figura dele de destaque com o Getúlio, o que significava Volta Redonda naquele momento, aquela redoma, aquele projeto de um welfare state localizado, foi uma experiência de welfare state que a gente teve aqui, que o resto do país não teve, entendeu? É um negócio era icônico, né? E ele não pensou no Tony Garnier para aqui, ele não pensou as relações dele, as referências dele de Tony Garnier não foram gratuitas, não foram assim, aleatórias. Tinha um desígnio ali na fala do Getúlio, na intenção do governo do Getúlio de apresentar uma nova classe operária, ainda que sob o domínio dele, organizado, comandado e dirigido pelo Estado Novo, pelo Estado ditatorial de Vargas, mas havia uma intenção de mostrar uma modernidade numa classe operária no paraíso, vamos dizer assim, né? E o Atílio é o desenhista disso. É um plano ordenador, né? Um plano todo hierarquizado, né? Então, assim, conta a história do urbanismo, né? Do Brasil. Sim, tranquilamente. Né? Então, acho que a gente precisa realmente dar um assento merecedor a essa questão. E a sua fala sobre ele, Marlice, que tem uma pergunta, não sei se a Celeste está aí. Está aí, Celeste? A Celeste tinha que fazer. Estou sim. Então, a Celeste queria perguntar, ela era a primeira, mas eu acho que a pergunta da Celeste vai coroar um pouco a presença da Marlice aqui. Pode fazer, Celeste, pode falar. A pergunta é, nessa primeira metade do século XX, como a senhora falou sobre isso, né, mas reforçando, né, para calcar de vez esse aprendizado aqui que a gente está tendo com a senhora, como se estruturava a formação do profissional de arquitetura para lidar com essa questão da cidade nessa época, especificamente no Brasil. E eu tive uma dúvida durante a fala da senhora, não sei se a professora Andréa me permite fazer. Claro, excelente. Conhecendo bem como a senhora conhece todos os projetos do Atílio, da história dele, como que a senhora acha que o projeto do Atílio para a Volta Redonda se destaca em relação aos outros projetos dele? De Goiânia, por exemplo, teve também o de Recife, que não foi, até onde eu sei, não foi muito bem quisto, né? Tem esse do Paraná, que o professor citou, que pode haver, e é isso, são duas perguntas. A primeira sobre como se estruturava a formação, e a segunda é como que o plano operário se destaca dos outros, ou se tem alguma semelhança que é relevante, que pode ser citada, ou diferença mesmo. Olha, eu confesso a você que a minha aproximação com a Atílio é por conta de Niterói. Então, eu me detive sempre no trabalho que ele fez para Niterói e tive essa oportunidade de entrevistar o filho dele
e conversar um pouco para ver a trajetória, mas nunca eu tive assim, eu nunca pesquisei especificamente o Atílio. Aí, em função disso, a formação dele, me aproximei, o fato da passagem dele na França, também com o produto que ele fez. Depois, mais tarde, eu vim estudar nesse mesmo instituto, mas 50 anos depois era outra coisa, né? Então, mas era o urbanismo da época, e a França, num certo sentido, tinha uma escola de urbanismo presente, como a Inglaterra teve outra, etc., mas ele foi um dos países que tinha formação, tinha profissão, se deteve nisso, né? Então, eu não saberia ir do Atílio, eu só tenho o livro dele e a entrevista com o filho dele. No mesmo as cartas que a Ana depois pesquisou, ela não fez ainda nenhuma publicação, nada, que as cartas dele devem ter um outro lado, o lado pessoal dele, né? O que ele pensava, como é que ele... Deve ser fantástico, né? Fantástico. Ela teria que publicar, né, Marli? Famosíssimo. Então, e tive só esse contato com o filho dele. Nem sei como é que ele está no momento, filho do Atílio. Mas nessa época estava tudo muito bem e tal, foi muito gentil e receptivo, mas muito ciumento, né, dessas cartas, de tudo isso, muito assim, guarda. E ele tinha uma filha que trabalhava também nessa área de documentação. Não sei se essa filha dele continuou nessa área, que também eu não tive mais contato com a família. Então, é difícil a gente imaginar, né, assim, quem era o Atílio. Só ele não escreve, pelo menos eu não tive acesso a muita coisa escrita por ele, só o plano de Niterói, outros planos. Mas ele parece ser uma pessoa bastante interessante, bastante presente e na época, eu acho. Aí teria que fazer uma pesquisa de jornal, entendeu? Que eu nunca fiz. Pegar os jornais da época, por exemplo, desse projeto dele, ver o que saía no jornal. Eu fiz mais relacionado com o Rio de Janeiro, aquela época, e Niterói. Mas talvez teria que ser uma pesquisa específica para a gente ter mais elementos para poder ter o perfil dele. Creio que ele é uma pessoa muito bem dotada. Você vê pela aquarela dele. Né? E também, né, Marlice, esse prêmio nacional, né, esse prêmio da escola, que era dado aos grandes alunos, Lúcio ganhou. Pelo aluno, acho que era o primeiro. Era uma distinção, né? Uma distinção grande. Muito importante. Exatamente, foi uma distinção. E ele ficou 3 anos na França com bolsa. Ficou bastante tempo. Ele né? deve ter convivido com os expoentes do urbanismo lá, né, Marlice? Pelo menos eu não sei os anos 30 como é que se passava. Sabia que tinha esse curso, mas não tenho muita assim, clareza que os anos 30, o que estava acontecendo lá. O máximo que a gente sabe é um pouco da formação. Mas fora da formação, o que acontecia nas cidades, nas municipalidades, que tem a lei, né? Aquela lei. Aquela lei. O que aquela lei produziu, né? O que aquela lei deu como resultado? Que agora você já não tem muita clareza quais são as cidades que cumpriram a lei, o que foi feito. Então, não se tem muito conhecimento, pelo menos. Mas, de qualquer modo, era uma distinção trabalhar com a cidade, né, Marlice? Não era... Era alguns que se interessavam, que tinham oportunidades também de estudar sobre isso, né? Que se interessavam. Era uma distinção. Por exemplo, quando o Getúlio vai procurar alguém que trabalhe com cidade, né? Obviamente que eram poucos os arquitetos. Que teriam essa... Mas tinha também, o que eu observo, tinha também os escritórios. Você viu, Coimbra Bueno foi um escritório muito forte. Urbanização, né? E ele fazia urbanização.
né? Ele tinha a zona turística do Rio de Janeiro. Quer dizer, houve, por parte do governo, alguma iniciativa para determinados tipos de cidade. No caso... Em Barra Mansa, Marlice, por exemplo, o Atílio, quando eles contratam o Atílio, a contratação, o Roberto vai falar bastante disso, a contratação era um plano regional também, que trabalhava Barra Mansa como um todo, a cidade sede, né? E também Pinheiral, toda essa região de entorno da usina e da Vila Operária. E esse plano, ele foi abandonado. Foi abandonado porque a questão da cidade e da Vila Operária para dar suporte à usina era prioridade. Então, o Atílio também tem depoimentos dele, trazidos pela tese do Alberto, também que eu pesquisei na época da dissertação, que diziam dele defendendo o plano regional, né, como seria importante a vinculação das outras cidades, principalmente Barra Mansa, que era a cidade sede, né? E acabou que a gente conseguiu, anos depois, outros pesquisadores, o Aloysio conseguiu uma planta de um escritório do Rio que fez o levantamento do que seria esse território que o Atílio trabalharia, entendeu? De Barra Mansa até Pinheiral, a calha do rio, o entorno dessa calha. Então, são coisas assim, esses escritórios funcionavam, né? Eram os escritórios que abriam as frentes de urbanização, né? É uma perspectiva também, no caso do Getúlio, de desenvolvimento, né? É uma perspectiva de um desenvolvimento na região, né? Urbano, né? De desenvolvimento urbano da região e do Brasil, né? Desenvolvimento geral, né? Dentro do próprio Brasil, né? Mas a gente ainda tem que olhar mais. Uma outra coisa que a gente não falou aqui, consta, eu não sou chegado na área, mas consta que ele foi um dos primeiros paisagistas a tentar trabalhar paisagismo com fazer o que o Bulemark depois mais tarde fez primorosamente, né? Que é trabalhar com espécies daqui da nossa flora, da nossa Mata Atlântica. Ele foi um dos primeiros a fazer isso. Primeiro a fazer esses estudos. Ele teve uma passagem como paisagista, né? Eu vi também isso. Mas eu não sei o que ele fez. Será que casa de não sei o quê, que era mesmo associada à moradia, não sei o quê. Por exemplo, um paisagismo assim, de um jardim público, eu não sei se ele fez. Não sei. Ele fez... eu não conheço essa passagem dele, não. Ele tem de que ele tem adaptado. Era uma época que estava se fazendo alguma coisa, né? Não sei, nesse sentido das praças públicas, etc. Que tinha aquelas praças francesas, né? Que é a praça aqui da Glória e tal. Também estava tendo algumas iniciativas nessa área, né? É uma abordagem extensa para a gente procurar, buscar, né, Marlice? Trazer. Muita coisa. Muito bacana, muito bacana. Tomara que a gente consiga abrir algumas frentes de pesquisa, incentivar, né? Poder, na verdade, a plataforma tem esse objetivo, de fomentar, incentivar e abrir perspectivas inclusive de pesquisa mesmo, né? E a gente está chegando aí ao finalzinho do nosso encontro, né? E eu queria passar a palavra para você, para as palavras finais, te agradecer enormemente a aceitar o convite. Né? Alguém queria uma pergunta? Você cortou, não, né? Não, eu acho que os alunos que se interessaram estão perguntados aqui. Mas a gente queria te agradecer muito, né? Aceitar nosso convite e queremos ter você sempre pertinho, né? Porque você é uma incentivadora dos pesquisadores e do urbanismo também,
né? E eu acho que para nós foi um orgulho muito grande ter você aqui, Marlice. Lincoln, fala aí. Eu agradeço muito isso, que eu passei por aí, que nem um relâmpago, né, Lincoln? Eram nossos sábados. Maravilhoso, inesquecíveis. Eu colei no teu vácuo, falei, é isso. Não aguentei mais, porque realmente era muito cansativo. Mas foi muito bom passar por lá, conhecer vocês e vocês terem ido adiante, né? Porque isso também é fantástico, né? Professora Ione, que está aqui, cadê a professora Ione? A professora Ione fez... Eu estou aqui, ué. Tô aqui. Eu só fechei a câmera porque você sabe, eu tenho que fazer ginástica toda hora, né? O curso tem 50 anos, né, Ione? 50 e poucos anos. Oi? O curso de arquitetura. Eu sou uma menina nova, né? Eu sou uma garotinha ainda, né? Mas você sabe que eu tenho que fazer ginástica toda hora, né? Que é estender o braço e tal. A pandemia me arrasou um pouco, mas tudo bem. Marlice, você é uma pessoa extremamente agradável, viu? Eu estou assim, encantada com você. Queria te agradecer muito. E eu agora só estou com uma curiosidade. Desculpe, professora Andréa, mas eu estou com uma pulguinha atrás da orelha. Você me conhece, né? Quando a pulguinha fica aqui atrás. Sim. Porque ela deu aula lá na FERP, em Barra do Piraí, eu não lembro. Foi minha professora. Mas era que dia da semana? E que ano que foi? Sábado. Era um sábado que me arrasava. Eu ia lá de 7 horas. Não, era... Chegava aqui 9 horas da noite. Que ano que foi, Lincoln? Lincoln sabe o ano. Não Provavelmente 75. Então, eu já dava aula lá, porque eu acabei de me formar 75. Na primeira turma de lá. Eles me contrataram para dar aula. 74, eu estou até hoje 75. lá, né? Quer dizer... Por aí. Então... Tinha Caetana... eu fui contratada em 73. Ângela Tâmega, era um time. Fica até hoje. Marlise, Ângela Tâmega mas é muito tempo para poder lembrar. A Caetana, eu nunca mais vi a Caetana, que era um professor de história da arquitetura, interessante também. Muito, mas eu não muito lembro, eu dava aula sábado, né, Lincoln? Quer dizer, eu ficava também o dia inteiro na faculdade, né? Então, a gente não se encontrava, Ivone. A gente não se encontrava porque eu chegava e ia direto para dar aula, né? Então, por isso, talvez a gente não se via, era por isso. Nossa, eu fiquei até com... Falei, poxa, legal, ela já deu aula lá, do campus de Barra do Piraí. Da turma lá. Então, tá bom. Turma sensacional. Olha, muito obrigada, viu, Marlice? Não tenho nem dúvida que você será convidada para fazer mais, né, professora? Com certeza. A professora Renata Fortini, que está responsável pela organização da sala. Aliás, eu quero que vocês que estão presentes e possam se inscrever aí nesse formulário, né, Renata? Isso que aconteceu. Obrigada, Marlice. Ótima apresentação. Adorei saber. Minha turma, né, Andréia? Teve o Atílio como o nome. Isso, né? A turma da Renata, o nome é Atílio Correia Lima, né, Renata? Isso. O convite foi nos monumentos, né, nas edificações. Isso aí. Mas... Renata, eu devo uma desculpa para você, porque eu, na hora que eu falei, eu esqueci de falar que você é meu apoio à coordenação, né? Porque nós temos 2 pessoas coordenando, sabe, Marlice? Eu como coordenadora e ela apoio. Então, ela fica responsável pela parte desses eventos, né? De toda essa propaganda e também de lidar com o aluno, às vezes, né? Pois é. Isso, mas meu grande apoio. Acontece, Renata? Você foi bem. Eu que agradeço. O DTI, o Andréia, me informou que está com instabilidade no chat, porque os alunos não estão conseguindo escrever aí no chat. Sim. Liguei para eles, e aí eu fiz um formulário, gente, aí eu peço para vocês preencherem para a gente mandar os certificados, né, Andréia, de participação. Sim. Não esqueça o certificado da Marlice, tá? Sim, mas esse é a Ione que assina, né, Ione? Mas não abro mão, ué. Ai. Obrigada. Queridos, olha, muito obrigada, Marlice, e muito obrigada a todos os presentes aqui nessa tarde, que eu tenho certeza que foi muito importante para
para a escola de arquitetura, para o curso de arquitetura do GB, para o GB, e também para a nossa plataforma de desenvolvimento, né? A gente vai dando notícias aí para vocês e vamos mandando convites. O próximo webinário vai ser com o arquiteto urbanista Alberto Lopes, né? Que vai trazer para a gente as reflexões dele sobre o plano Volta Redonda, né? O projeto Volta Redonda, tá bom? Mas sumiu, Andréia. Foi ótimo ver vocês, estar com vocês. Me disponibilizo para o que precisar, tá bom, querido? Um beijo grande. Renatinha, fechar a gravação, né, Renatinha? Vou parar agora, essa gravação, viu, Marlice? A gente vai subir para o YouTube. Vamos mandar para vocês os links,